Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11, na versão Almeida Corrigida Fiel. 2 Coríntios 5, verso 17. Eu falei 11, desculpe. 2 Coríntios 5, 17, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Podemos ler juntos? Vamos lá? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia! Após, amados, a nossa certeza de salvação, após a nossa salvação, nós precisamos ter o quê? Certeza da nossa salvação. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, nos diz assim: porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Nós pagamos o que por isso? Nada. Jesus pagou o preço. Pela graça nós somos salvos. Não é pelo que a gente faz. A gente é salvo mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. A salvação é pela graça, é pela fé e ela é dom de Deus. E por isso, aqueles que estão em Cristo e sabem que foram salvos pela graça de Deus e pela fé em Cristo, podem e devem ter certeza da salvação. Agora, após a salvação, nós precisamos ter o quê? Uma mentalidade nova. Porque quando nós estávamos no mundo, antes de nós aceitarmos a Jesus, a gente vivia do jeito que a gente achava que devia. A gente vivia do nosso jeito. Após aceitar a Jesus, nós precisamos aprender a viver do jeito dele. Nós mudamos de domínio. Saímos do império das trevas e viemos para o reino do Filho do seu amor. Aqui a regra é outra. Aqui os princípios são outros. Romanos 12, verso 2, nos diz isso muito bem. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, algumas traduções dizem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não vamos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós não transformarmos a nossa mente pela renovação que o Senhor pode promover. Mas é interessante a gente prestar atenção aí. Quem é que tem que transformar pela renovação da vossa mente? Somos nós. A Bíblia diz: transformai-vos. Vocês precisam se transformar. É claro que para isso nós precisamos o quê? Contar com a força do Senhor. Mas eu preciso querer uma transformação na minha vida, porque senão eu vou continuar agora entendendo que eu estou salva, mas fazendo as coisas que não agradam a Deus. E isso é muito sério. Transformar-vos significa o quê? A palavra transformar significa mudança. Significa mudar. Quem já nasceu de novo, quem é nova criatura, tem que ter o quê? A mente de Cristo e atitudes novas. E é você que precisa dizer: eu não quero mais isso na minha vida. Isso aqui não agrada a Deus, vai sair da minha vida. Eu preciso promover mudança. Essa atitude, ela vem pela nossa posição em Cristo e pela força do Senhor. Filipenses 2, verso 13, nos esclarece mais ainda. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então,
eu digo a meu coração e a minha mente, e também digo às trevas, batam em retirada, porque eu quero ter novidade de vida. Agora, quem efetua isso em mim é Deus. Eu tenho que tomar uma posição. Deus quer nos mover para a vontade dele, para que nós vivamos a vontade dele. Mas é importante você pensar se você quer isso para a sua vida. Deus não te obriga a fazer isso. Deus deseja que todos se salvem, mas todos os dias tem gente morrendo e indo para o inferno. Não é isso que Deus deseja, mas muitas das vezes é isso que acontece. Mas Deus me lembrava de algo que eu costumo ministrar muitas vezes. Muitas vezes nós temos dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo, pessoas salvas, porque para ser salvo precisa o quê? Aceitar Jesus. Se você aceitou Jesus pela graça e pela fé, e não é pelo seu mérito, é pelo mérito dele, como nós já falamos, você é salvo em Cristo. Mas necessariamente não significa que você já seja liberto. E aí isso complica. Talvez futuramente, quando alguém assistir pelo YouTube, vai falar, eu não concordo com essa pastora, porque Jesus liberta o homem de tudo. E eu tenho certeza disso. Só que nós precisamos tomar uma posição. Se Jesus tivesse nos libertado de tudo, no primeiro dia, quando a gente aceitou a Jesus, nós não teríamos conosco mais doença, miséria, tristeza, angústia, enfermidade, porque ele já levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sanados. Significa que desenvolver a nossa salvação é isso, é um processo de santificação, onde nós vamos nos limpando a cada dia. Não queira ser uma pessoa salva cativa. Uma pessoa salva, mas com a mente presa, com a mente travada, com a mente num cativeiro espiritual. Diante das fraquezas, você precisa declarar: trevas, não tenho nenhum vínculo contigo. Amém. Em nome de Jesus. Em Mateus 16, 23, amados, tem uma palavra seríssima, que foi Jesus que deu. Amados, a palavra de Deus, ela nos confronta. Muitas vezes o Senhor vai dizer para nós: eu sou o seu pastor, por isso você não tem falta de nada. E a gente fica feliz se fosse só assim. Mas Jesus não diz só coisa que massageia o nosso ego, o nosso coração. Ele também nos corrige e nos confronta. E ele nos dá palavras duras às vezes. Em Mateus 16, 23 é uma palavra dura, sim. E ele se dirigiu a um discípulo, naquela época ainda era discípulo, que era Pedro. Pedro era um dos 12. Um dos discípulos de Jesus. Estava com ele ali há anos, né? No ministério. E Jesus disse a Pedro: arreda Satanás. Jesus chamou Pedro de quem? De Satanás. Já pensou Jesus falar aí o nosso nome e falar isso? Arreda Satanás. Ele falou para Pedro. Ele falou coisa boa não, Paulinho. Ele falou coisa difícil. Pedro não deve ter gostado nem um pouco de ouvir. Só que ele não falou: não venho mais nessa igreja, Jesus me chamou de capeta. Não foi isso que ele fez. Ele parou para ouvir. E depois ele se arrependeu, porque ele estava errado. E a palavra diz: arreda Satanás. E pior ainda, eu acho: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha que palavra grave, que palavra séria que Jesus disse a um discípulo, a um amado dele, que estava junto com ele, fazia parte da igreja de Jesus. Jesus, ele era muito manso, como eu já disse, mas quando precisou corrigir, quando precisou entrar no templo e sair quebrando tudo e chamando raça de víbora, ele fez. Quando era para corrigir, ele dava uma palavra séria e dura, pesada. Não espere Jesus ter que te confrontar para você acertar sua vida. Não espere. Porque ele pode chegar para você e dizer a mesma coisa que ele disse para Pedro: tu és para mim pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Por isso precisamos mudar nossa mente, entender que nós pisamos esse mundo, mas nós não somos desse mundo. Amém. Precisamos lembrar disso. Deus quer nos dar uma identidade nova.
Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. E nós precisamos dar conta disso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Estar em Cristo e ser nova criatura é uma escolha minha e sua todo dia. Toda vez que a gente traz o velho homem de volta com uma atitude infeliz, é como se naquele momento a gente destronasse Jesus naquela área da nossa vida. Não há sentido você dizer que é nova criatura e não pagar suas contas direito. Não há sentido você dizer que é nova criatura e mentir, ter palavrão na boca, vestir de qualquer jeito. Não há sentido. É isso que a palavra diz. O que você tem sido tentado a vir à tona a sua velha criatura? O que tem de característica no seu passado que foi ruim e que de vez em quando, embora você ore, insiste em querer tentar você? Alguns são na área financeira, outros são na área do sexo, outros são nas emoções. Tem pessoas que não conseguem ficar bem nas emoções. Nós precisamos colocar hoje isso diante de Deus. Efésios 4, do verso 28 ao verso 32. Olha o resultado de quem nasceu de novo. A Bíblia diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes faça o quê? Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então eu não trabalho só para mim, porque eu não sou egoísta. Eu trabalho também para abençoar outras pessoas. E a Bíblia continua: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavrão, é a palavra que não edifica. E tem que sair o que da nossa boca? Unicamente a palavra que for boa para quê? Para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando nós abrimos a boca, nós precisamos transmitir graça. Graça é algo que vem do céu, é algo de Deus para nós. E não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. Não entristecer o Espírito de Deus é não desagradar o Espírito de Deus com pecado. Longe de vós, toda amargura e cólera, a raiva, a ira, a gritaria, blasfêmias, falar contra as coisas de Deus, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Já entendemos na igreja que quando a gente não perdoa, biblicamente a gente não é perdoado. Eu não perdoo porque eu sou boazinha, eu perdoo porque eu sou inteligente, porque eu entendo que o Espírito de Deus move essa palavra em mim. E eu não fico esperando sentir no meu coração para perdoar. Aponte aí para você mesmo, diga seu nome e diga: eu, por exemplo, Lucília, as coisas velhas passaram. Fale o seu nome e diga: as coisas velhas passaram. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não basta só também, amados, aquele que roubava não roube mais, aquele que fazia coisa errada parou de fazer. Mas nós temos que agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer mais o erro. E aí a gente tem que viver o quê? Porque senão a gente vai parar e não vai viver nada. Eu não faço nada de errado, mas também não corro para o alvo, que é Cristo. E o texto lido diz: eis que tudo se fez novo. Como está a sua caminhada com Deus? A sua caminhada na fé? O que Deus falou com você nesta semana? Porque, irmãos, é impossível a gente lidar com Deus, ter relacionamento com Ele todos os dias e Ele não fala nada. O que Deus falou ao seu coração? O que tem feito você acessar o novo de Deus? Eis que tudo se fez novo. Nós precisamos focar no novo de Deus para a nossa vida. Você crê que Deus tem algo novo para você? Eu creio, todos os dias, em todo o tempo.
Muitas vezes nós viemos de uma mentalidade religiosa. Éramos bons religiosos, cumpríamos os ritos direitinho, até íamos à igreja de manhã. Mas também nosso coração não estava lá. Não adianta só ir por ir. Não é essa a vontade de Deus. Deus nos trouxe aqui para que, em nome de Jesus, Ele inaugure um novo tempo na nossa vida. Chega de viver a religiosidade. Nós precisamos o quê? Ser livres em Cristo. Deus está nos transicionando para navegar em águas mais profundas. Mas para isso nós precisamos de vida em santidade e de vida no altar. Romanos 8, 19 diz assim: a ardente expectativa da criação. Ardente expectativa de quem? Da criação. Aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Até a criação está esperando que eu e você nos levantemos e hajamos do jeitinho que Deus deseja. Não tem mais tempo para perder, amados. Não tem mais tempo para perder. O mundo espera que eu e você nos posicionemos como filhos de Deus. Pare de dizer, aceitei a Jesus e isso basta. Isso é neutralidade, não é isso que Deus deseja para nós. Deus nos criou com um propósito. Nós temos um destino profético. O que é o destino profético? Já pregamos aqui várias vezes. É a viver aquilo que Deus nos chamou para viver nesta terra. Deus espera que você faça diferença onde você chegar. Eu tenho lembrado inúmeras vezes, onde eu chegar, onde você chegar, o reino de Deus chegou. Quando nós abrimos a boca, o reino de Deus precisa saltar nas nossas palavras. Eu separei aqui uma frase do pastor André Fernandes, da Lagoinha de Alphaville, que ele disse em uma das suas mensagens, e eu vou ler. O fato de Deus ter promessas para você não significa que você esteja vivendo todas essas promessas. Elas estão disponíveis, mas você precisa se comprometer com uma jornada de fé para acessar a plenitude do que Deus tem para você. Deus tem inúmeras promessas para nós na palavra dele. Mas se nós não acessarmos a presença de Deus e não irmos às regiões celestes onde estão as nossas bênçãos, nós não vamos ter acesso a essas bênçãos. Nós precisamos, irmãos, viver aquilo que a gente crê. Aquilo que a gente prega precisa ser vivido. Esse tem sido um desafio, começando desse púlpito aqui, de viver aquilo que a gente prega. Onde eu chegar, o reino de Deus chega comigo. O que Deus tem feito de sobrenatural na nossa vida? O que Deus tem feito de sobrenatural na sua vida? O sobrenatural de Deus, ele começa quando eu vivo aquilo que eu creio. Feche os seus olhos. Comece a colocar a sua vida aí diante de Deus mais uma vez. E pergunte ao Senhor, o que eu preciso consertar na minha vida? O que eu preciso deixar para trás? Será que são sentimentos que me atrapalham de ir para frente? Amados, a ansiedade impulsiona a gente lá para um futuro que ainda nem existe. E a tristeza prende a gente num passado que já não é mais. Quando a gente está no futuro ou está no passado, a gente deixa de viver o quê? O presente que Deus tem para nós. E não é à toa que chama presente, porque é presente de Deus mesmo. É algo que é doado para nós todos os dias. Amado, hoje tem maná. Hoje tem alimento. O que você precisa deixar para trás e receber de novo? O novo de Deus. Não só o que você precisa deixar para trás, mas pense aí e coloque em oração diante de Deus. Senhor, eu preciso que esse novo chegue na minha vida. Qual é o nome do novo de Deus que você precisa hoje? Pessoas que já vêm, por exemplo, com uma enfermidade há muito tempo, o novo de Deus hoje é saúde. Pessoas que vêm lutando com a ansiedade há muito tempo, o novo de Deus hoje é paz, descanso, tranquilidade.
Pessoas que vêm lutando contra a angústia, contra a tristeza há muito tempo. Hoje é o tempo de cantar, chegou. Em nome de Jesus, isso não significa que nós vamos brincar com as coisas sérias que nós já vivemos, mas significa que há provisão de Deus para nos sustentar no dia difícil. Qual é o nome do que você precisa deixar para trás? E qual é o nome do que você precisa receber de novo? Algo novo da parte de Deus na sua vida. Coloque isso diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Comece também a pedir ao Senhor, me visite com o teu sobrenatural. Eu quero sair do raso. Eu quero mergulhar em águas mais profundas. Eu quero pagar o preço para isso. Se for jejum, eu vou jejuar. Se for orar, eu vou orar. Se for ter uma vida de comunhão mais íntima, eu vou ter uma vida de comunhão mais íntima. Quem é que decide quanto tempo eu vou ter diante de Deus? Sou eu e você. Somos nós que separamos o tempo e dizemos, Senhor, eu consagro essa porção do meu dia a Ti. Comece a colocar aí a sua vida e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos no mundo espiritual para as pessoas, Senhor amado, as testemunhas físicas e espirituais. Nós declaramos que estamos pela fé deixando o velho para trás. Em nome de Jesus. E estamos recebendo o novo de Deus na nossa vida pela fé. Em nome de Jesus. Senhor, vá visitando a história de vida dos teus filhos. Vá, Senhor amado, dando autoridade, ousadia, para que eles e elas levantem a cabeça e olhem para o alto. Porque, como diz a tua palavra, é de lá que virá o nosso socorro. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça-nos neste dia. Dá-nos, ó Deus, condição de agradarmos o teu coração. Queremos viver a nova identidade de Cristo nesta terra. Queremos ser salvos e libertos, Pai. Não só salvos, mas salvos e libertos nesta terra. Livra-nos de todas as cadeias, Senhor, emocionais, espirituais, financeiras, Senhor. Ah, Deus, livra-nos do vício, livra-nos da pornografia, livra-nos, ó Deus, daqueles pecados, Senhor, que na maioria das vezes nos prendem, Senhor amado, e nos fazem derrotados na nossa vida. Declaramos, Senhor amado, que somos na tua presença mais que bem-aventurados. Declaramos na tua presença que vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, declaramos na tua presença, Senhor, que a nossa vida será testemunho de vitória. Porque a tua palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ah, Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra nos garante livramento, nos garante cura, nos garante libertação. Encha-nos, ó Deus, da tua paz. Adonai Shalom, o Senhor da paz. Venha, Senhor amado, tocar nas nossas emoções, na nossa mente. Dá-nos, ó Deus, condição de renovarmos a nossa mente em Ti. Temos uma mente sarada, uma mente, Senhor, fortalecida, Senhor, pelo Teu poder. E que em nome de Jesus possamos revestir a armadura de Deus. E no dia mau permanecer inabaláveis, Senhor. Sabemos que somente pela fé e pela tua autoridade sobre a nossa vida. Então libera poder do alto sobre nós agora, Senhor. Declaramos, ó Deus, um mês sendo trabalhado, Senhor, no teu sobrenatural. Declaramos um agosto de Deus nessa igreja, um agosto de Deus na nossa vida, um agosto de Deus como um divisor de águas, Senhor amado, na nossa vida espiritual. Dá-nos mais fome e sede
longe da tua presença. E nos abençoe, Senhor amado, com uma semana linda, cheia do teu mover, cheia da tua direção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que não haja, Senhor amado, pata das trevas, Senhor. Mas que em nome de Jesus nós tenhamos sensibilidade espiritual para perceber a intenção maligna e repreendermos e expulsarmos da nossa presença pelo poderoso nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome por essa nova semana e que seja realmente uma semana nova na tua presença, para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui. Seja com os nossos familiares de perto e de longe. Aleluia. Seja com a Luísa lá naquele hospital. Seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra. Aleluia. Hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Deus os abençoe tremendamente. Em nome de Jesus.